Vamos seguir a palavra do Senhor no Salmo de número 18. Penso que hoje será o último nesta etapa. É impressionante como o Senhor tem nos abençoado através da meditação e da exposição do livro, no livro de Salmos, desde o verso 1, e isso vai fazer um ano. Nós estamos no Salmo 18. Irmãos, com certeza o que nós precisamos é sermos guiados na palavra do Senhor. Jesus falou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. É muito impressionante as expressões na Bíblia, como que elas estão bem encaixadas, elas estão bem selecionadas. A palavra não diz que o Espírito Santo nos guiaria em alguma verdade, ou em parte da verdade, mas ele nos guiaria em toda a verdade. E a carta a Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é apenas uma parte da Escritura, mas toda a Escritura. Se o Senhor nos deu toda a Bíblia, nós precisamos de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Lá em Apocalipse diz que ninguém pode tirar nem um tio da palavra do Senhor. Então, irmãos, o que mais nós precisamos é da Bíblia. E é muito bom quando nós paramos para expor como nós estamos expondo o livro de Salmos. Porque, ainda que não dê para a gente ver tudo detalhadamente, é uma chance de nós estarmos diante de todo o texto bíblico e não apenas uma porção individualmente falando. Então o livro de Salmo tem essa expressão. Então o verso 47 tem essa revelação, não é? Que diz assim, vamos todos juntos? Ele é o Deus que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim. Ele é o Deus que me vinga, que sujeita os povos debaixo de mim. Salmo do número 18, verso 47, na edição contemporânea. Mas a edição Almeida Revista e Atualizada, ela está ainda mais precisa, porque diz assim a palavra do Senhor: o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos. Então, ficou mais claro quando ele nos diz que o Senhor é Ele quem faz a vingança em nosso lugar. Aí, caminhando um pouco mais, indo para Romanos capítulo 12, verso 19, e eu gostaria que pusesse na NVI, Romanos 12, 19, essa aplicação das Escrituras, ela fica mais conectada. Veja como é que as Escrituras se conectam, irmão. Olha só como diz a palavra, Romanos 12, 19, na NVI. Todos juntos? Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Então, olha a conexão da palavra do Senhor. É o Senhor que toma a vingança por nós. Isso está em Salmo de número 18, verso 47. E em Romanos 12, 19, vem a conexão perfeita. Olha, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. E a palavra do Senhor nos diz que tudo quanto foi escrito, irmãos, para o nosso ensino foi escrito. E é interessante, o Senhor, Ele nos dá o ensino e Ele nos dá de forma didática a experiência para nós vermos como o ensino se processa. Ele nos dá a experiência também para vermos que é possível que o ensino que Ele nos dê aconteça. Porque a Bíblia, ela não é um livro de teoria inexequível.
A Bíblia não é um livro onde o Senhor nos diz o que fazer, algo que nós não conseguiremos fazer, que é algo que não possamos fazer. É interessante, a primeira carta de João diz que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. E como o Senhor faz? Em meio a tantas experiências de homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós, que viveram experiências respectivas àqueles ensinos, o Senhor nos diz: olha, é possível andar dessa forma. Eu estou dizendo para você tomar esse e esse caminho, e eu estou dizendo que outros já tomaram os mesmos caminhos que eu estou pedindo para você tomar. Então toda a Escritura, ao mesmo tempo que ela é nos dada de forma ditada, sim, por exemplo, os mandamentos foram nos dados de forma ditados. Ela também, aquilo que é ditado pelo Senhor, em algumas partes, o Senhor nos mostra na experiência humana. E nessa experiência de vingança, nós temos um exemplo muito claro de José. José é um exemplo rico e é um exemplo extenso acerca disso. Por quê? Porque acontece que a vingança, ela é um subproduto do ressentimento. O ressentimento, por sua vez, ele decorre de nós tomarmos uma ofensa, tomarmos para nós uma ofensa, ou sofremos uma injustiça verdadeira e termos a infelicidade de dormirmos com essa injustiça, e essa injustiça tomada para nós, esse sentimento de injustiça, dormirmos com ele e acordarmos com ressentimento. É isso que diz lá em Efésios capítulo 4, quando diz: não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que ele está querendo dizer? Quando acontecer algo em torno de injustiça, um sentimento, ele começar a entrar, resolva logo isso. E isso se resolve com perdão. Então o Senhor nos dá aquela revelação lá em Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Ele nos dá a revelação onde está a parábola do credor incompassivo, quando o Senhor diz de um que foi perdoado em 10.000 talentos. 10.000 talentos, que envolvia em torno de 164 mil anos de trabalho. Este que foi perdoado em 10.000 talentos, seguindo adiante, não perdoou o outro com 100 denários, que correspondia a 100 dias de trabalho. Então, o Senhor diz o seguinte, que a maior manifestação de justiça no reino é o perdão. E a maior manifestação de injustiça do reino é o não perdoar, é o se ressentir. Então ele diz que todos nós, quando nós fomos salvos, foi gerada uma dívida com qualquer pessoa que está na face da terra. Nós espiritualmente nascemos com uma dívida espiritual. Em Cristo nós nascemos. A Bíblia nos diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor do Senhor. Quando nós fomos salvos por Jesus, Ele tomou a nossa injustiça e nos deu a sua justiça. O próprio Deus precisava vingar o pecado, e o nosso Deus vingou o nosso pecado nele mesmo, vingou o nosso pecado no seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha vida eterna. Foi o que os irmãos meditaram essa semana. Abraão levou o seu único filho, levou Isaque, a quem amava, e ali ele estava disposto a sacrificar, até que atrás de Abraão apareceu o cordeiro, e o Senhor proveu o cordeiro no lugar do filho, e aquele cordeiro era
uma figura de Jesus. E em João 1, capítulo 1, verso 29 diz: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro substituiu Isaac e Jesus nos substituiu. Então o Senhor vingou o pecado em Jesus. Foi uma injustiça que o Senhor fez com Ele mesmo. Por quê? Porque nós merecíamos aquela morte. Nós pecamos. Nós éramos inimigos. E o Senhor se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então foi gerada uma dívida. Por isso Romanos diz: a ninguém devais coisa alguma. Só é possível ter um tipo de dívida, é o amor. E nós temos com todo ser humano na face da terra uma dívida impagável de amor, uma dívida impagável de perdão. Não importa o que as pessoas possam fazer de atroz, de vil contra nós. É dever nosso perdoar, e é a maior injustiça nossa quando nós não perdoamos, porque a dívida nossa, para que nós fôssemos pagar, caso tivéssemos como pagar, nós teríamos que trabalhar 164 mil anos. E o maior pecado que alguém possa cometer contra nós não vai passar de 100 dias. Então, queridos, essa é a razão de nós não termos o direito de nos vingar. Essa é a razão de nós não sermos habilitados para nos vingar. Esta é a razão de nós não termos condições espirituais de nos vingar. Esta é uma das razões. E o Senhor diz: minha é a vingança. Porque a vingança de Deus é de outra natureza. A vingança de Deus é a correção que Ele tem que impingir contra o pecado, que Ele tem que efetuar contra o pecado. E por que que o Senhor tem que fazer essa correção? Porque o Senhor é santo e porque o Senhor é justo. E esta correção Ele faz sem violar o amor dele, Ele faz sem violar a misericórdia dele, Ele faz sem violar a graça dele, Ele faz sem pecar, e Ele faz movido por sua santidade e justiça. Então, por essa razão, Ele toma e Ele efetua a vingança. E é muito interessante, irmãos, um dos elementos que foi tirado do contexto da igreja, e isso tem um preço muito grande, é a ministração acerca do pecado. Estava meditando ontem, há muitos acertos que precisam fazer com respeito à pregação do Evangelho, e isso traz um dano muito grande para a igreja. Por exemplo, a Bíblia diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra do Senhor, arrependei-vos e crede no Evangelho, são duas palavras que precisam dar juntas: o arrependimento e o crer. Porque se você prega apenas para se crer, você deixa o elemento arrependimento e acaba apresentando o Evangelho como simplesmente um assentimento intelectual em uma mensagem. Mas o Evangelho não é você crer apenas em termos de ter um assentimento intelectual acerca de uma mensagem. Esse crer, ele vai ser precedido ou ele vai ser envolvido de um arrependimento. Não tem como você vir a Cristo se não houver uma mudança de vida, um arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de sentimento, uma mudança de valores, uma mudança de caráter. A salvação, ela envolve uma transformação, não apenas
um assentimento, uma adesão intelectual. E quando você fala de transformação, você fala de uma convicção de pecado que primeiramente vai entrar, porque a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então você é confrontado com a sua pecaminosidade, você é confrontado com uma dívida de pecados impagável. Você cai naquele desespero que caiu o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a salvação, ela brota de um desespero onde a gente se depara com a nossa falência espiritual, onde a gente se depara com o confronto da nossa inimizade para com Deus, onde a gente consegue enxergar que nós vivíamos presos em pecados e delitos, onde nós conseguimos enxergar que éramos escravos de Satanás, onde nós conseguimos enxergar que nós estávamos a caminho, a passos largos do inferno, aonde nós conseguimos enxergar que estávamos numa rota irreversível, aonde nós conseguimos enxergar que jamais por nós mesmos nós conseguiríamos alcançar o céu. Então a salvação, ela passa por isso. A salvação não é a apresentação simplesmente do bônus do Evangelho, daquilo que Jesus pode fazer e Ele faz por nós, faz em nossas famílias, faz em nossas vidas, faz em nossas casas. Tudo isso é verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo, mas antes disso nós somos confrontados com o pecado. É por isso que o nascido de novo, ele entende rápido o que significa perdão, porque ele sabe que ele foi perdoado. Mas o que se passa hoje, nós não temos noção nem do que significa a palavra perdão, porque o evangelho que temos recebido, infelizmente, não tem sido aquele evangelho que nos confronta com a dívida impagável que nós tínhamos. Então uma palavra como essa acaba não sendo entendida. E muitas vezes as nossas vidas, elas são marcadas por sentimentos que nos aprisionam e que nos travam. E lá em Efésios diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 27. E em seguida diz, no verso anterior: nem deis lugar ao diabo. Porque esse tipo de sentimento cria uma fortaleza de Satanás dentro da pessoa. Dentro da pessoa. É isso que a palavra diz. Mas o fato é que a Bíblia diz: o Deus que por mim toma vingança. Ao mesmo tempo que tudo isso é verdade, também é verdade que Deus trata o pecado. O Senhor, Ele trata, Ele leva tão a sério o pecado que Jesus morreu por nós. De tão a sério que o Senhor leva. E o Senhor continua levando a sério o pecado no dia a dia. E aí você pega essa palavra que diz: o Deus que por mim toma vingança. Aí vem um erro, aí vem um equívoco em dizer: falta muita leitura bíblica. Não, o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo é outro. Sem entrar no pormenor, eu acabei de ler um texto do Antigo Testamento que está no Novo Testamento. O Senhor reafirmando a mesma revelação. No Antigo Testamento, o Deus que por mim toma vingança. No Novo Testamento, não vos vingueis, Romanos 12, 19, não vos vingueis, ou não procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, como está escrito: minha é a vingança. É o mesmo Deus. O que significa isso, irmãos? O Senhor, Ele não deixa o pecado de uma só pessoa sobre a terra ficar impune. Todo o pecado que eu e você e cada pessoa comete, se nós não resolvermos a questão enquanto antes, com arrependimento e confissão, o Senhor terá que corrigi-lo. Se nós tivermos a infelicidade de pecar, a Bíblia diz:
O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso 1 João 1,9 diz que nós devemos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Mas se nós não buscarmos o Senhor a tempo, com arrependimento, a correção do pecado precisa vir, e o Senhor fará a correção por causa da santidade dele. Então, pecado não se joga para baixo do tapete. O Senhor não joga pecado para baixo do tapete. No tempo certo, o Senhor corrige. Por isso que Romanos 12:19 diz: eu retribuirei, minha é a vingança. Essa palavra vingança não é uma vingança baseada num sentimento mesquinho de Deus. Essa palavra vingança é uma palavra que expressa o juízo de Deus sobre o pecado. Queridos, e nós precisamos retomar sobre a igreja o temor do Senhor. Nós, como crentes, perdemos o temor do Senhor. É como aqueles que acham que os pais não estão se importando com os seus pecados, então, numa linguagem popular, eles pintam e bordam, porque acham que os pais não os corrigirá. E isso é verdade. Há muitos de nós pais que temos um comportamento indevido com os nossos filhos e não os corrigimos. E a Bíblia diz que o pai que esconde a vara dos seus filhos, ele não o ama. E a vara pode livrar o filho do inferno. Então, o Senhor nos corrige, porque também Ele quer nos livrar do inferno. O Senhor também nos corrige, não apenas por causa da sua santidade, não apenas por causa da sua justiça, mas também por causa disso. Então, o pecado, ele é corrigido. Se somos filhos principalmente, a Bíblia diz que o Senhor corrige, Hebreus capítulo 12, a todo o que ama. A correção chega um momento que ela precisa vir, e ela virá. É isso que o Senhor está dizendo. É isso também que Ele está nos revelando, que também isso não cabe a nós. Quando alguém, especificamente falando, peca contra nós, não cabe a nós dizer para o Senhor o que Ele tem que fazer. A única coisa que cabe a nós é pagarmos a nossa dívida com aquela pessoa. E como que se paga a dívida? Perdoando. Quando alguém pecar contra nós, lembra-se disso. Eu tenho uma dívida com essa pessoa, e o pagamento dessa dívida se chama perdão. E a parte do Senhor, aí é outra coisa. A parte do Senhor é por causa da sua santidade, Ele vai corrigir. No tempo dele, Ele trará a correção. E se for filho, vai corrigir em tempo antes de encerrar a vida. E se não for filho, pode ser que ele faça uma correçãozinha, outra, uma aqui e outra ali, e reserve o restante da correção para corrigir trazer o juízo no inferno. Essa é a revelação bíblica. E você veja só, a experiência de José. Diz a palavra do Senhor que os irmãos de José, eles tiveram ciúme de José, não é? A Bíblia diz lá em Gênesis que eles se enciumaram de José, e o que eles fizeram? Eles venderam José. Olha a experiência de José. Ele foi vendido, ele foi colocado numa cisterna por causa do ciúme dos irmãos. Um ataque que ele sofreu para se ressentir, um ataque que ele sofreu para guardar vingança. Depois que ele sofreu esse ataque, ele sofreu um outro ataque. Ele chegou na casa de Potifar, um jovem menino. A Bíblia diz que ele era muito bonito. A esposa de Potifar, alguém infiel ao Senhor, infiel ao seu marido, deu em cima de José. Ele saiu, deixou a capa
e ela inventou uma outra mentira que configurou-se um outro ataque contra José. A mentira que ele havia dado em cima dela. A consequência disso, que José novamente foi parar no cárcere. Então, do sonho que ele teve ao cárcere, 13 anos se passaram. E ele ficou naquele cárcere. E ele teve muitos motivos para se ressentir, porque ele sabia que ele era inocente com respeito à mulher de Potifar. Chegando lá, ele consegue ter a revelação de sonhos do padeiro e do copeiro. E o copeiro, depois que ascende e volta ao reino de Faraó, a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Olha a palavra, exatamente essa expressão. O copeiro se esqueceu de José. E o que ocorreu? Demorou 2 anos. Eu penso que nesses 2 anos José ficou pensando, talvez, Senhor, eu livrei ele, eu interpretei o sonho, e o tempo não passa, e eu fico imaginando, eu nunca fiquei preso, mas eu acho que 2 anos dentro de uma prisão, não é a mesma coisa que 2 anos fora de uma prisão. Mas o fato é que o tempo se cumpriu. Com 30 anos, no tempo de Deus, José veio e se tornou o maior do Egito, depois do faraó. Na verdade, todos os ataques que José sofreu, todos os ataques, eles foram ataques porque o Senhor tinha um plano para José e tinha um plano para as nações através de José. Por trás dos ataques ferrenhos que nós sofremos, irmãos, há um plano do Senhor em curso. E o que aconteceu quando José chegou a ser o primeiro do Egito, irmãos? A Bíblia diz que depois que os irmãos dele vieram e chegaram diante dele, uma revelação tremenda. Eles disseram: estamos mortos. Olha só o que José disse em Gênesis 50, 19. Depois vocês abram. Olha como é que a Bíblia é perfeita. Ele fala assim: estou eu no lugar de Deus? José sabia que a vingança, a correção pertence a quem? Eu não estou no lugar de Deus. José perdoou os seus irmãos. Então José enxergou os irmãos com os olhos de Deus. Estou eu no lugar de Deus? Não somos deuses, irmãos, para dizer e para fazer acontecer. Somos pessoas que têm dívidas de amor. Mas José também disse outra coisa: vós intentaste o mal. José enxergou os irmãos com os olhos de Deus e as circunstâncias. Vós intentaste o mal, mas Deus transformou o mal em bem. É interessante, no verso 20, Gênesis 50, 20, José enxergou o seguinte: que na soberania de Deus, não importa o que aconteça, Ele nunca perde o controle. Não importa o mal que nos sobrevenha, o Senhor tem a capacidade, o poder e a sabedoria de transformar todo o mal em bem. José enxergou isso. E outra coisa que me impressiona, possivelmente a esposa de Potifar estava viva. Já pensaram nisso? A esposa que mentiu sobre ele estava viva. 13 anos, não creio que ela tenha morrido. A Bíblia não fala nada, mas me dá uma chance de pensar em algo. José não se vingou dela. José não se vingou de Potifar. Tipo assim, agora que eu cheguei ao poder, vem cá, mulher, manda ela por cárcere. E nem o Senhor cita a esposa de Potifar e nem Potifar. Sabe por quê? Eles são detalhes. O foco era o que o Senhor tinha para a vida de José.
O foco era o que o Senhor tinha para a vida de José. E o Senhor não fala isso. E nem tampouco José chega lá e confronta o cara. Não cita isso, irmãos. E eu creio porque o coração de José era um coração perdoador. Então, queridos, nós precisamos entender algumas verdades. Nós não estamos no lugar de Deus para exercer vingança, não temos condições, não somos habilitados. A vingança é produto do ressentimento, a vingança humana. O ressentimento é produto de uma ofensa tomada para si, com a qual dormimos com ela, e assim se transformou o ressentimento. E quem se ressente não entendeu o que é perdão. Quem se ressente está com boleto atrasado, está com boleto em aberto. Quem se ressente está com boleto em aberto, porque temos com todas as pessoas que nos cercam uma impagável dívida de amor. Contudo, a parte do Senhor, precisamos entender que o Senhor tem que tratar com o pecado. Quando pecamos, qualquer que seja o pecado, se ele não é corrigido, se ele não é confessado, arrependido a tempo e lançado sobre a cruz de Cristo, o Senhor vai precisar nos corrigir por causa da santidade dele. E isso precisa acontecer. Precisa acontecer. E isso é tão sério que pode chegar um tempo que aconteça o que aconteceu com Ananias e Safira. Eu penso que aquele pecado vinha tomando conta da vida deles sonegarem o Senhor e mentirem nos dízimos das ofertas. O que aconteceu? Morreu o marido e morreu a mulher. Aquilo ali é o quê? Correção do Senhor. Então nós precisamos também entender que esse é o tempo da igreja ter restaurada nela o temor do Senhor. Diz a palavra do Senhor em Atos que a igreja andava no temor do Senhor.